Os ouvintes estão esperando. Segunda-feira é dia de Fala, Doutor. Na programação da Rádio Cruz Alta. Vamos então? Agora, no Ponto Crítico, Fala Doutor, com o Dr. Paulo Viesli, o seu médico do coração. Fala Doutor. Segunda-feira, tema de hoje é ansiedade, parte número 2, e tem tanta coisa para falar hoje. Fala Doutor, bom dia. Bom dia Paulinho, bom dia amigos e amigas, bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui na Rádio Cruz Alta, no Ponto Crítico e no Fala Doutor. Comigo, Dr. Paulo Viesli, o seu médico do coração. Pois é, repercutiu bastante semana passada no nosso programa. Da ansiedade, sobre a ansiedade, por quê? Porque nós nos identificamos muito, né? Todos nós temos aí a nossa irmã ansiedade, né? Quero mandar um abraço a todas as pessoas, ao Dr. Francisco Pires, que lá da Itália, né, nos acompanhou no programa, nas suas férias, nos acompanhou com o programa, com toda a sua família de férias lá na Itália, nos acompanhando. Ao pessoal também de Lisboa, também nos acompanhou. Paulinho, estamos ficando internacional, Paulinho. Tem até na Alemanha, isso, Paulinho? Que chique, tem na Alemanha, sim. A nossa... Bem, tem a Mônica Mello é uma das nossas ouvintes lá, mas a gente tem ouvinte na Irlanda também. Isso é muito legal. Que bacana, né? É muito legal. Um abraço ao pessoal de Blumenau, que está sempre ali atento conosco, tá? Bom dia a todos vocês. Quero mandar um abraço bem apertado para minha amiga Carmen Gutierrez, ao pessoal todo da prefeitura que está ali nos escutando, ao pessoal São Vicente de Paulo ali que também nos escutam bastante, a todo mundo. Um abraço muito especial ao meu filho Vitor e o Renato, que eles estão nos escutando também agora. São acadêmicos de psicologia e, obviamente, o tema interessa bastante a eles. Um abraço à minha mãe e meu pai, seu Miguel, Dona Edith, e todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, tá? Antes do início do programa, os dois são acadêmicos de psicologia? Os dois são acadêmicos de psicologia. Pô, vou ter então duas oportunidades de tratamento, ou com o Vitor ou com o Renato, então. Vamos ver, né, Paulinho? Vamos ver, né? Vamos ver se o senhor não me cura aqui falando sobre a ansiedade antes, né? Olha, se você pegar as dicas que nós vamos dar hoje, curar talvez seja muito prepotência, né? Porque seria muita irresponsabilidade da nossa parte dizer que vai se curar com as dicas, mas que vai melhorar bastante, vai. Eu aposto que sim. Vai melhorar bastante. E, inclusive, até coincidência, né? Uma coincidência muito boa, muito benéfica. As pessoas que assistiram ontem no Fantástico sobre o drama, o problema de saúde mental daquele cantor, né? Wesley Safadão. Wesley Safadão, porque ele acabou ficando ali com bastante doente, bastante ansiedade, né? Crise de pânico. Por quê? Porque nós já vimos, né, que a ansiedade, só fazer um resumão, a ansiedade faz parte da nossa vida, né? É uma emoção que todos nós temos. Ela é assim como o amor, assim como o ódio, a raiva, né? Todos nós temos essas emoções conosco, para que nós possamos, ao longo da vida, no dia a dia, em cada momento, nós podemos transitar e trabalhar com essas emoções. Então, assim como ninguém pode ficar sem amor ou muito amor, a gente vai administrando. A mesma coisa, a ansiedade, ela serve para nós termos foco e atenção focada, uma atenção focada em determinada coisa, algo necessário, momentâneo, circunstancial. Que nem eu falei, por exemplo, uma prova, uma entrevista, né? Então, naquele momento a gente fica focado, a gente fica com atenção total, justamente para resolver aquele objetivo, né? Então, todos nós temos um pouco de ansiedade, isso é normal. Agora, o que não é normal é esse foco, essa atenção ser exagerada ou por muito tempo, né? Tipo assim, vários dias, várias semanas, vários meses, vários anos. Então isso com certeza vai trazer prejuízo. Pegando aqui o exemplo do Wesley Safadão, né? Há quantos anos ele vem fazendo um trabalho muito intenso, claro, porque tem os seus compromissos financeiros. Então, esse excesso de atividade acaba, então, deixando outros pontos da vida de lado, outras coisas da vida de lado, e esse excesso de atividade, então, acaba prejudicando a pessoa, dá um prejuízo na pessoa, e ela vai acabar, então, aí entrando
entrando ou em depressão ou ansiedade, e nós vimos que um dos tipos de ansiedade, o extremo da ansiedade, são os ataques de pânico, né, que pode acontecer. Imagina, ataque de pânico justamente naquilo que ele mais gosta de fazer, que é shows e cantar, né, Paulinho? Ah, que situação, né? Bem, só para não ser muito ansioso, eu preciso passar aqui as formas de contato. O pessoal pode entrar em contato na rede social, no Facebook, pode fazer lá suas perguntas sobre a ansiedade, facebook.com/Rádio Cruz Alta. Também está valendo o Telesul, o WhatsApp Rádio Cruz Alta, que é o 98110-1140. 98110-1140. E também tem o WhatsApp do Fala Doutor direto, que a Brenda já vai passar aqui, a gente já vai divulgar para vocês que estão acompanhando. Mas as redes sociais do Dr. Paulo Viesli estão lá transmitindo as perguntas que forem realizadas lá. A Brenda também vai poder falar para os ouvintes da Rádio Cruz Alta, certo? Doutor aí já vai passar também o telefone aí do Fala Doutor, que é de cabeça eu não lembro aqui, mas eu vou deixar. Eu também não lembro, Paulinho, tá? Mas esse negócio de botar em agenda, os telefones, né? Que antes nós gastávamos tudo na cabeça, ou então em papelzinho, livrinho. Agora tem as agendas eletrônicas no celular. Assim, ó, eu não sei mais nada. A minha mãe mudou o telefone da casa dela, eu já não sei mais, né? Porque tá tudo na agenda, né? Mas o nosso WhatsApp, né? É o 99164-4534, né? 99164-4534. Converse conosco, vamos dividir aí. Então nós estávamos falando, né? Em questão da ansiedade e aproveitando a oportunidade ontem, então, do Fantástico, vamos repetir alguns sintomas da ansiedade, né? Então, que é o ritmo cardíaco acelerado, mais acelerado, uma respiração curta e acelerada. Ele mesmo falou que falta ar, é uma sensação de morte, né? Mas isso é em crises de pânico. Mas no dia a dia, a pessoa pode ter essa falta de ar sem ter a crise de pânico. E eu expliquei, né, por que a pessoa tem falta de ar. Porque ela respira curto e com o pulmão cheio. Então, a gente que vai respirando curto com o pulmão cheio, distende o pulmão, distende a caixa torácica, o nosso tórax, e dá aquela sensação de opressão, aquela sensação ruim, aquela sensação de nó na garganta e aquela sensação que o ar não entra. Por que o ar não entra? Porque está com o pulmão cheio. E por que as pessoas passam bastante mal, né? Se isso se repete? Porque respirando curto com a caixa torácica cheia, com o pulmão cheio, respira rápido. E respirando rápido aparece então aquela sensação de tontura, de mal-estar, de formigamento nas mãos, formigamento na boca, aquela sensação de desmaio. Isso em casos mais graves, né? Em casos mais intensos, que pode dar também, a gente sua frio, sudorese, pode dar tremores, né? Alteração do humor é muito comum dentro das pessoas ansiosas, né? Ou das pessoas estressadas, é a alteração do humor. De repente ela está bem, de repente já está num azedume que ninguém aguenta, né? Então, amanhã, que nem eu digo, né? Amanhece sorrindo e já escovar os dentes já tá xingando, né? Então, uma coisa assim. Bastante desgaste emocional importante, né? A pessoa faz muito drama e ela perde um pouco o senso, assim, tipo assim, algumas pessoas são organizadas até demais, aí se alguém mexe em algum detalhe da organização delas, elas botam a boca, tipo assim, quem é que pegou essa faca daqui? Já disse que não é para pegar. E começa aqueles discurso por causa de alguns detalhes. Eu até brinco assim, Paulinho, por causa de uma vírgula, a pessoa faz um textão. E ainda tem pessoas que fazem um livro e ainda tem aquelas que fazem uma biblioteca. E tem outras que dão uma palestra ainda, né? Sobre isso, né? É um discursão. Então, por causa disso, né? Mudanças no sono, ou dificuldade para pegar o sono, ou de repente, lá pelas tantas de madrugada, plim, acorda e não tem mais sono. Por quê? Porque as pessoas estressadas, as pessoas tensas, as pessoas ansiosas principalmente,
elas levam problemas para a cama, né? Ou tipo assim, levam problemas antes de dormir. Então, por exemplo, ela vai dormir, aí começa a repensar as coisas que fizeram no dia, as que deu certo, as que não deram certo, ou então as que tem que fazer amanhã, né, no outro dia, etc e tal. Então, levam muitas coisas para a cabeça. E nós já conversamos nos programas do sono que tem que fazer uma higiene mental antes de dormir, tirar problema, né? E também nós conversamos também que uma das causas da ansiedade são as pessoas não viver o presente, o aqui e agora. As pessoas vivem o futuro, tipo assim, medo que vai acontecer. Se vai ter uma viagem daqui uma semana, já ficam temerosas, né? Se um filho vai fazer uma prova, já ficam temerosas. Então eles ficam vivenciando problemas, né, futuro. É que nem o pessoal diz assim, ó, vamos botar a carroça na frente dos bois, né? Ficam antecipando o medo, né? Então isso vai desde os mais simples aos mais graves. Outra coisa também bem importante falar em questão em relação ao estresse, são as pessoas estressadas, as pessoas ansiosas, elas têm o costume de colecionar problemas que não são seus, né? O problema não é dela, mas ela fica ali remoendo, fica nervosa, preocupada. Vou dar um exemplo. Tem uma tia que tem câncer. Pronto, ela já acha que está com câncer também. Só porque a tia está com câncer, ela acha que é da família, então que vai ter câncer também. Já fica preocupada com a filha, que a filha pode ser que tenha câncer. Então ela envolve uma série de circunstâncias, né? Então acaba pegando o problema dos outros, né? E você sabe que toda família tem problemas, acaba então sempre um membro acumulando esses problemas, sobrecarregando emocionalmente, e essa sobrecarga emocional gera o estresse, gera a ansiedade, aí a ansiedade fica se alimentando dessas situações negativas, né? Aí começa então os problemas mais alterações, né? A coisa vai se aprofundando, né? Tipo assim, desinteresse por atividades, né? As pessoas perdem o interesse por atividades. Por exemplo, o Safadão não quer mais cantar, ele perdeu o interesse. Imagina, uma das coisas que ele mais gosta de fazer, ele perde o interesse. Então, por exemplo, uma bordadeira perde o interesse por bordar, uma dona de casa perde o interesse pelo trabalho de casa e ela fica frustrada porque não consegue dar conta, né? Problemas de atenção e de memória, né? Principalmente memória. Por quê? Porque as pessoas se acumulam de problemas, se acumulam de situações que não são dela. Elas antecipam o futuro. Com isso, acabam perdendo, então, espaço no cérebro para a sua memória do dia a dia. Então, esquece o nome das pessoas, nome de rua, esquece o que ia fazer, né? Se vai, por exemplo, lavar roupa e fazer o almoço ao mesmo tempo, à medida que está lavando roupa, esquece as comidas no fogão, né? Ou então termina a comida e perdeu lá o contato com a máquina de lavar roupa. Então, acaba tendo perda de memória, né? E pode acontecer tonturas, mal-estar, justamente porque respiram muito rápidos. E com isso, então, algumas pessoas buscam alguma forma de compensação, tá? Então, com essas coisas todas acabam dando frustrações, a pessoa acaba ficando frustrada, se sentindo até culpada, e há necessidade de algumas compensações, né? Então, compensação com cigarro. Uma das dificuldades de se parar de fumar é por causa da ansiedade. Ou então acabam compensando através da bebida, né? Viram alcoólatras, isso é perigoso, que cada vez mais vai aumentando a dose, né? Porque o cigarro dá um certo prazer, então que compensa aquela ansiedade, que nem a bebida dá um certo prazer e acaba então compensando aquela ansiedade, né? Ainda mais a bebida. Falar nisso, o álcool, Paulinho, tá? Vai ser o tema do nosso programa semana que vem, né? A Sério? Bebida alcoólica, tá? Puxa vida. A bebida alcoólica. Por quê? Porque é bastante grave aqui no Rio Grande do Sul a incidência de alcoolismo ou abuso da bebida alcoólica, né? Estava prestando atenção quando o senhor estava falando sobre a questão de ir, tá cozinhando, foi lavar roupa. Como isso é normal, a gente acha que é normal. Vai na cozinha e tinha um objetivo, vamos dizer, de buscar uma faca.
E aí chega ali na cozinha e não sabe o que foi buscar. Isso, são memórias, exatamente, curtas, Paulinho, memórias curtas. Memórias recentes, memória curta. Então ela perde esse gatilho da memória curta, por quê? Porque o cérebro está sobrecarregado com outras coisas, né? Então, ainda em relação à necessidade de compensação, então, excesso de trabalho, são pessoas que são obsessivas por trabalho, né? Pessoas que são obsessivas e acabam, então, se tornando viciadas em cigarro, bebida alcoólica, jogo, né? São pessoas que tem pessoas até que são o excesso do autocuidado, né? Que tem a vigoroxia, são pessoas que se cuidam demais, excesso demais. Então, esses excessos é um sinal de compensação e por trás nada mais menos do que a ansiedade. E a pessoa começa então a ter dor de cabeça, que médico nenhum acha qual é o problema. Então, nesse momento da ansiedade, começa a haver nós médicos chamamos de somatização. O que é soma? Corpo, né? Tização é o corpo que acaba então manifestando a ansiedade, né? Então, a dor de cabeça que ninguém acha a causa, dor no peito. Por que dói muito o peito? Que as pessoas acabam achando que é infarto. Dor no peito, por quê? Porque respira com o pulmão cheio da contratura muscular, na musculatura do peito e acaba doendo, tá? Dor no peito, certo? Cansaço em demasia. As pessoas estão sempre cansadas porque estão emocionalmente esgotadas. Então, com esse esgotamento, perde a capacidade de trabalho, a capacidade de relação com as pessoas, o desejo de fazer uma atividade física, de fazer uma ação para si própria, né? Aí começam os problemas imunológicos, né? Então, porque a ansiedade e o estresse diminuem a nossa capacidade imunológica. Então, começa com problemas de alergia na pele, queda de cabelo, infecções recorrentes, né? Espinhas na pele, acabam também tendo infecções recorrentes, tipo pneumonias, herpes zoster, muito comum herpes zoster, né? Muitas pessoas também têm aquela doença chamada labirintite, com estresse e ansiedade, acabam também deixando a pessoa com aquele desequilíbrio no cérebro chamado labirintite, que é aquela tontura, aquele mal-estar com náuseas e vômitos. Já teve alguma vez labirintite, Paulinho? Muita labirintite. E interessante é o seguinte, que a ansiedade ela é malandrona, né? Quando você sabe que aquilo ali é uma reação ao organismo, que não é algo normal e que realmente você não está com a labirintite, sim, é um fenômeno da própria ansiedade, a ansiedade muda o sintoma para te enganar. Sim. Aí tu começa a ter, às vezes, dor no peito, às vezes um formigamento na mão, enfim, como o senhor estava falando aí, os sintomas. Já tive labirintite, sim, não é legal. Não é legal, não, porque até a pessoa chegar à labirintite tem toda uma carga de estresse. Então nós temos que trabalhar primeiro a labirintite e reduzir o estresse. E as pessoas estressadas, e as pessoas ansiosas, estressadas, por que chega até a ansiedade? Porque essas pessoas são muito estressadas. Por que são estressadas? Porque acumulam muita coisa. Que nem nós vimos no Fantástico ontem, né? Que vem ajudar muito o nosso programa. Porque as pessoas acabam, então, acumulando muita coisa. Acumulando situações emocionais, no trabalho, financeira e, às vezes, tudo junto. Falta de dinheiro, né? Problema de saúde na família, problema no trabalho, tem um patrão chato, tem um gerente chato, tem um colega murrinha que fica desgastando o tempo todo. Isso aí. Um colega o quê? Murrinha. Colega chato. Chato? Tá sempre chato. Não, ele é que ele tem opinião pra tudo. Não, tu não tem opinião pra tudo, tu é chato mesmo. É chato mesmo. Ou então o próprio patrão, ele é estressado, o patrão, ele é ansioso e deixa a equipe ansioso. Paulinho, um dos meus cuidados com a minha equipe, como eu sou ansioso e eu controlo a minha ansiedade, eu não estressar a minha equipe, né? Isso é bem interessante, né? E é um desafio diário. É um desafio diário, né? É um desafio diário. Assim como a nossa vida rotineira exacerbada é um desafio diário, controlar isso também é um desafio diário. Mas então, quais são as consequências do transtorno da ansiedade, né? Quais são as consequências, né? Então, à medida que o quadro vai se agravando, quais são as consequências? Então, você pode ter nível de ansiedade leve,
né? Leve até importante, né? O importante, a pessoa acaba aí, ou ela vai desenvolver um quadro de depressão, né? Ou ela vai desenvolver quadro de pânicos, né? Pânicos, pode ter terror noturno, acorda à noite completamente em crise de pânico, achando que vai morrer, achando que tem alguma coisa errada, que está doente, né? Ou então crises de pânico mesmo, que pode ser a qualquer hora, né? Mas então, vai desde o quadro mais sutil até o quadro mais severo. Então a síndrome de pânico, ela é um sintoma da ansiedade, ela é uma decorrência de uma ansiedade não tratada. Sim, ela é decorrência de uma ansiedade não tratada, digamos assim que ela é o auge. É a evolução. É o auge, porque ou a pessoa ela vai ser deprimida, ela se deprime, né? Ela se embota, se deprime, ou então a ansiedade dela se manifesta pela síndrome do pânico, né? Mas não é só isso, não é só as duas. O que eu estou falando é o extremo. Então, dos quadros mais simples até os quadros mais severos, então pode ter várias coisas, entre elas isolamento e solidão. Tipo assim, eu não quero sair, não quero falar com ninguém, eu não quero receber ninguém, eu não quero falar com ninguém, me deixe em paz. Não, né? me convidem que eu não vou, não adianta nem convidar. É bem isso aí. Exatamente. Então ela perde festas importantes, ela perde contato social, ela perde os amigos, né? E também ocorre baixa autoestima, porque a pessoa não consegue fazer aquilo que ela gosta, ela começa a se achar que está errada, ela começa a achar que é inútil, que ela não serve mais para nada, porque nesse momento a gente fica com o nosso ruim e a gente acaba esquecendo tudo que a gente tem de bom. Que por sinal é assim mesmo, viu? Porque muitas pessoas, quando levantam de manhã cedo, a primeira coisa a fazer é reclamar. E tem que ser o contrário. A primeira coisa que nós levantamos de manhã cedo é agradecer. Em primeiro lugar, agradecer a vida, né? Gratidão por estarmos vivos, né? Gratidão pelas coisas que a gente tem. Nós, toda hora, a gente está olhando para as coisas dos outros e a gente acaba imaginando ter aquilo também e acaba desvalorizando as coisas que nós temos. Se nós temos uma casa, né, a gente acaba, então, querendo uma casa maior e melhor, porque o outro tem, acaba desvalorizando a nossa casa. Se nós temos uma família muito legal e nós temos problemas, e a gente vê no Instagram e no Facebook as pessoas felizes, a gente acha que eles são felizes e que nós não somos. Somos sim, a gente é feliz, só que todos nós temos problemas e nós trazemos esses problemas junto. Então a pessoa acaba tendo baixa autoestima. Se ela está empregada, ela acha que outro emprego é melhor, que lá ela vai ter mais condições, acaba então não valorizando o que tem. Aí vem aquela velha e famosa frase: eu era feliz e não sabia. Mas, doutor, então a insatisfação, no geral, ela pode também ser um sintoma escondido da ansiedade. Sim. A insatisfação, ela pode aumentar a nossa ansiedade, como a ansiedade pode nos trazer a perda da autoestima. E elas se alimentam, tá? Porque a gente tem esse mania, esse complexo de vira-lata. A gente acha que é feio, né? Quantas pessoas olham no espelho de manhã cedo e dizem assim: nossa, como eu sou bonito. Tem pessoas que nem se olham e se acham feias, né? E pessoas que realmente elas se detonam. Então, tem uma pintinha no rosto, uma manchinha no rosto, então ela olha aquela pintinha como uma coisa enorme, né? Uma coisa ruim, desagradável, e acaba esquecendo que está viva, que tem olhos, que enxerga, que tem uma vida toda, que tem a família, né? Que tem toda uma circunstância. Então, nós temos essa mania de não valorizar as coisas boas que nós temos, né? E valorizar as coisas dos outros, né? Eu sempre gosto de falar assim: as pessoas têm um vizinho com bergamoteira, e no pátio de casa também tem uma bergamoteira, mas a bergamota do vizinho que é melhor. Isso é a mesma coisa. Então a gente acaba valorizando as coisas dos outros. E muito interessante, Paulinho, nesse fenômeno é o Instagram e o Facebook. Por quê?
Por óbvio, as pessoas só postam momentos felizes ou supostamente felizes, ou até muitas pessoas fingem momentos felizes e postam no Instagram. Aí o que acontece? A gente só vê coisa boa no Instagram, só vê coisa boa no Facebook, e a gente acha que a vida dos outros é tudo boa e que só a nossa é ruim. Não é assim não, gente, tá? Não é assim não. Todos nós temos problemas, todos. Também é uma questão de dinheiro, questão financeira, tá? Eu gosto muito de falar assim, se realmente dinheiro fosse solução, as pessoas com maiores condições de dinheiro, as pessoas mais ricas, elas não tomariam remédio para ansiedade e não tomariam remédio para depressão. Porque as pessoas de melhores condições financeiras também tomam remédio para ansiedade, também tomam remédio para depressão. Por que isso? Porque dinheiro não é a solução. Dinheiro é uma ferramenta que a gente usa para adquirir as coisas. E quanto mais dinheiro, mais quer. Aí acaba então dando uma do Wesley Safadão. Imagina, 50 shows num mês. Milhares de fãs no Brasil inteiro. Exatamente. Amado por muita gente. Imagina a fortuna que ele não ganha por mês. Ou seja, além de ganhar uma fortuna, quer mais dinheiro. Então isso acaba, incrível que pareça, diminuindo a autoestima. Por mais coisa que você tenha, a pessoa não fica satisfeita, Paulinho. Pois é. Eu estou satisfeito com o assunto, hein? Tô gostando, e eu acho que a nossa audiência também tá gostando, estão mandando um monte de mensagens. O pessoal pode mandar pergunta no 981101140 ou utilizar o nosso contato no 3343-1207. Vamos fazer um intervalo, doutor? Vamos fazer um intervalo. Você pode mandar aí as suas perguntas para nós no 991644534, o WhatsApp do programa Fala Doutor, com Paulo Viesli, o seu médico do coração. Já voltamos. Intervalo. Já voltaremos com Ponto Crítico. Volta na Rede Gaúcha. Rádio Cruz Alta, a sua rádio. Estamos de volta com o Ponto Crítico. E voltamos na segunda-feira com o Fala Doutor, na programação da Rádio Cruz Alta do Ponto Crítico, com ele, o seu médico do coração, Dr. Paulo Viesli. Fala, doutor. Muito bem, então nós estávamos falando, né, alguns sintomas, né, algumas coisas que acontecem conosco durante a ansiedade, né, nos períodos de ansiedade, enfim, pode ser muito sutil aos casos mais críticos, como a síndrome do pânico, né? Então isso é muito comum e a gente estava aí falando algumas coisas, né, em relação a cansaço demasiado, né, queda da imunidade, mudanças no apetite. Tem pessoas que comem demais e tem pessoas que comem de menos, que nem eu falei. Tem pessoas que engordam muito, assim como tem pessoas que são magérrimas porque interfere no apetite, tá? Enfim, então esses são vários sinais, vários sintomas. Lembrando que todos nós temos um pouquinho de ansiedade, algumas pessoas têm mais, e que a ansiedade é normal, que nós temos a ansiedade em si, mas ela tem que ser controlada, tá? A ansiedade tem que ter, na verdade, a ansiedade tem que ter, ela faz parte, né? Que nem o amor, né, Paulinho? Que nem o amor, né? O amor é bom, mas não demais, mas né? não demais. Demais gera dependência psicológica, gera um problema, aí tem aquelas relações tóxicas, né? Aquelas pessoas que acabam ficando abusivas, né? O abusado e o abusador, né? Então, é a mesma coisa. Então, a gente tem que ter um controle emocional, tá? Controle emocional. Então, quais são as consequências dos transtornos de ansiedade, né? Então, nós já falamos várias coisas, né? Entre elas ali, emagrecimento, obesidade, compulsões, vícios, nós já falamos, tá certo? E como tratar a ansiedade, né? A ansiedade, ela tem que ser tratada. Em primeiro lugar, a primeira coisa que tem que ser vista é nós aceitarmos que nós estamos ansiosos em determinado momento, né? E reconhecer que naquele determinado momento a gente está ansioso. Então tem pessoas que tem muito tempo a ansiedade, né? Tem vários dias, várias semanas, vários meses, vários anos. Então essa pessoa, ela necessita uma atenção de si própria maior.
Ou então você que está aí, vai fazer uma prova, um concurso público, uma entrevista, né? Ou então alguma coisa relacionada a isso, então você acaba se pegando, acaba se identificando na ansiedade. Então, você tem que se identificar ansioso e, a partir daí, ter um controle, controlando a respiração, né? Então, vai dicas, né? Dicas para a gente trabalhar. Claro que as pessoas que já têm o transtorno da ansiedade, isso requer um tratamento mais profundo. Então, como é que nós podemos diminuir a nossa ansiedade ou até controlar a nossa ansiedade? Então, a primeira coisa é a gente se permitir, uma vez ao dia, parar tudo, parar a vida. Tá? Pelo menos 10, 15 minutos, Paulinho, parar a vida, parar tudo, né? Então, as pessoas fazem uma espécie de meditação, ou simplesmente ficar na vida, porque o ansioso, ele tem aquela necessidade de estar sempre se adiantando, que nem eu falei aqui, acaba antecipando problemas, e ele bota todos os problemas ao mesmo tempo e ele não sabe para que lado vai. Pega um, larga, pega o outro, larga, e vai uma confusão e levando tudo ao mesmo tempo. Acaba então aí não dando certo, acaba aí se frustrando, aumentando então a insatisfação e a ansiedade, Paulinho. Doutor, eu gostaria que o senhor repetisse só as primeiras 2 dicas que o senhor estava falando, que deu uma pequena queda no sinal no Facebook, para o pessoal pegar as dicas completas, as 2 primeiras agora. Então, gente, nós estamos ao vivo e a cores, tá? Então a gente está ávido aí a problemas Mas já voltou, tá tudo ok, já voltou, né? Tá 100%. Eu gaguejo, eu me esqueço algumas coisas, eu tenho que voltar porque nós temos ao vivo e a cores, tá? Então, as primeiras dicas que eu falei momento de relaxamento, tá? É isso aí, caiu quando tava aí. Momento de relaxamento. Relaxou tanto que até o computador deu uma relaxada. Se não vou trabalhar ainda, né? Agora ele não pode relaxar. Mas agora ele já voltou. Já voltou. Então, de preferência 10 a 15 minutos, tá? De preferência todos os dias, você encontrar aí, ou no final da tarde, ou no final da noite, 10 a 15 dias para desligar dos problemas, desligar os pensamentos. A bem da verdade é esvaziar a mente dos problemas, né? Tirar os problemas da mente, né? E aproveita e já faça um alongamento, que nem eu falei. Então você pode fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Além de fazer uma meditação com a mente, você faz um alongamento com o corpo. Mas nesse momento, não escute música, não veja televisão, não veja celular. Por quê? Porque precisa esvaziar a mente, não ocupar a mente. Então, você pode fazer alongamento junto com a meditação, ou então só uma meditação sozinho, sem alongar. Então, procure um ambiente tranquilo, a luz rebaixada, sem movimentação, né? Sem barulho de música, sem barulho de televisão, e procure tirar os problemas da sua mente, esvaziar a mente por 10, 15 minutos. Incrível que pareça, isso é fundamental. E dá certo, né? Dá certo, sim, eu faço isso bastante, isso funciona bastante, isso é muito bom. Eu aprendi a fazer isso, já faço isso há 7 anos e chega um certo ponto que é automático, acaba ficando automático, você deita ali, já tira os problemas e acaba melhorando bastante. Eu era muito ansioso, eu era bastante ansioso. Mais que eu, doutor? Não sei se era mais que tu, né, Paulinho, mas eu era muito e eu fui me curando, eu fui me amadurecendo, me curando e tirando esses problemas, né? Outra dica fundamental é você dar prioridades à sua vida. Prioridades. Por quê? Porque, como eu disse antes, né? Vamos repetir, que é importante que se repita, não tem problema nenhum. As questões que... Por que nós nos tornamos muitas vezes ansiosos? Porque a gente acaba sobrecarregado, como eu já falei, né? E essa sobrecarga, as pessoas ansiosas fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Acaba, então, uma não dando certo, a outra também não dá certo, acaba aumentando a frustração, né? E essa frustração gera mais impotência, que gera mais ansiedade e assim por diante. Então, dê prioridade à sua vida. Então, por exemplo, você hoje pega um papel, uma caneta, um lápis e você aponte 10 coisas fundamentais no seu dia a dia, que envolva o seu trabalho, envolva a sua família, envolva as suas relações financeiras, né? Então, aponte 10 coisas que você faz no dia a dia. Dessas 10 coisas, dê prioridade, né? Enumere 3 ou 4
prioridades, né? Essas são prioritárias. E aí, à medida que você vai terminando uma, você vai puxando a outra. Tipo assim, você terminou o número 1 ou o número 2, puxa o número 4, o número 5. E vai dando prioridades. Então, as coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo aos poucos, vai aumentando a satisfação, vai aumentando a segurança, né? Você vai se sentindo mais confiante, então você vai se tornando mais forte psiquicamente, e essa questão de autoconfiança vai deixando você mais forte e você vai realizando as suas coisas. Só cuidado, não caia na tentação de fazer muitas coisas. Por isso que dar prioridades, criar as suas prioridades, trabalhar nas prioridades é fundamental, né? Agora só não cai na armadilha, tipo assim, você escolhe 3, 4 oportunidades e você gasta toda a sua energia psíquica nessas prioridades. Claro que não é bem assim, né? Tem as outras coisas da vida, como por exemplo, a próxima dica. Antes do senhor entrar, às vezes um ansioso, ele faz essas listas de prioridades e tenta cumpri-las, porém ele coloca muita coisa e dá data, horário e momento tem que terminar. E aí quando não termina ele se sente frustrado porque não conseguiu cumprir. Excelente colocação, Paulinho, tá? Então você, dentro dessas prioridades, né, você faça algo real. Algo realizável, seja possível, né? Algo possível, tá? Algo possível, realizável, né? E você, o ansioso, tem a mania de se punir, sendo muito exigente. Não seja exigente consigo, né? Você pode ter responsabilidades, mas não ser muito exigente, né? Muito exigente não é bom, porque está sempre correndo atrás da máquina, Isso é ruim, isso gera estresse, gera ansiedade, isso piora a nossa ansiedade. Então, gere datas, prazos razoáveis e se não atingiu, não tem importância. Vai e insista que a coisa pode acontecer. Outra dica fundamental é, de novo, a atividade física e exercício físico. Em qualquer tratamento para ansiedade, seja medicamentoso ou não medicamentoso, está lá o exercício físico. Em qualquer livro que nós formos pegar de psiquiatria que trata de ansiedade, qualquer psicólogo, psiquiatra, ele vai indicar o exercício físico porque é fundamental. Libera endorfina, um hormônio fundamental do prazer, né, da autoestima, libera serotonina, que deixa a pessoa mais alegre, mais feliz, que é um baita antidepressivo. Então liberam hormônios fundamentais. Então o exercício físico 3 vezes por semana, como eu já falei, é fundamental. Se você não tem muito tempo, uma caminhada de 30 minutos, 3 vezes por semana, fazendo aí 3 quilômetros, que nós já falamos que é a caminhada regra do 3. Caminhada regra do 3. Outra dica, atitude espiritualizantes, tá? Atitude espiritualizantes. O que são atitudes espiritualizantes? É a pessoa ter alguma fé, tá? Alguma espiritualização, né? Aqui não é a pessoa ser fanática por Deus ou achar que decorando a Bíblia vai deixar de ser ansiosa. Não resolve isso, muito pelo contrário, vai piorar, porque ela está jogando para Deus tudo que é dela, né? E ela que tem que resolver, ela que tem que diminuir o estresse, ela que tem que diminuir o excesso de atividade, ela que tem que diminuir o excesso de responsabilidade. Não é Deus que te entope de excesso de responsabilidade e problema, é você que acaba aí pegando de problemas demais, né? E as pessoas acham que Deus vai dar conta. Imagina, Deus vai dar conta aí de 8 bilhões de pessoas? Claro que não, né? Deus vai dar conta da nossa espiritualidade, das questões crísticas, né? Das questões relacionadas às questões crísticas. Quando eu falo espiritualizantes, aqui principalmente a empatia. Ser empático em primeiro lugar consigo mesmo, tá? E ser empático com o próximo, a começar com a família. Então, as questões de espiritualizantes são fundamentais. Eu posso ter um ateu bastante espiritualizado, assim como eu posso ter uma pessoa fervorosamente religiosa, que lê a Bíblia todos os dias, reza todos os dias e ser bastante ansiosa. Então, é o que nós fazemos com a nossa mente que nos deixa, né, nesse estado assim, né? Então, é preciso ter um equilíbrio das nossas coisas. Tudo que nos traz equilíbrio nos deixa melhor, nos deixa mais tranquilo, né?
Então, algumas dicas. Vamos lá. Aprenda a meditar e a se conectar consigo mesmo, com o seu espiritual, pelo menos uma vez por dia, 10 a 15 minutos. Busque atividade física, as quais você se identifique e crie uma rotina. Tem gente que gosta de caminhar, tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de fazer pilates, tem gente que gosta do futebol, né? Isso é bem importante. Treine a sua respiração. A respiração é fundamental. Encha a caixa de torácica e tire o ar de maneira tranquila. Cuide a sua respiração, tá? Uma respiração tranquila. Quando a pessoa respira mais que 16, 17, 18 vezes por minuto, aumenta a ansiedade, em comparação com aquelas pessoas que respiram 12 a 10 vezes por minuto, Paulinho. Repete, doutor, isso aí eu gostei de saber. Exatamente. 16 vezes não tá legal. Passou de 14, já não tá legal. Olha aí. Se a pessoa tá com 20, já começa a passar muito mal. Dá para se dizer, então, respira e não pira? Respire e não pire. Essa é muito boa, gostei disso aí. Essa é boa. Então, cuide a sua respiração, uma respiração tranquila, use toda a caixa torácica, não respire rápido, respire profundamente, né? Sem forçar, de preferência de 10 até 14 vezes por minuto, em torno aí de 10 a 12 vezes. Tanto que os yogis, as pessoas que fazem a yoga, respiram lentamente, que é o princípio. Melhora a pressão, melhora o astral, diminui a ansiedade, diminui a depressão, melhora até o funcionamento do intestino, melhora tudo. Então, respire devagar. Doutora, Outra nós vamos dica. ter que ir pro Notícia na Hora Certa, daí o senhor volta com as últimas dicas, pode ser? Pode ser, vamos lá, Paulinho. Aí no próximo bloco do Fala Doutor, aqui no Ponto Crítico da Rádio Cruz Alta, com o Dr. Paulo Viesli, o seu médico do coração, nós teremos as últimas dicas para você melhorar da sua ansiedade e também as perguntas do pessoal que está nos acompanhando. Já voltamos com o Fala Doutor. Já voltaremos com Ponto Crítico. Rádio Cruz Alta. A sua rádio. Cartórios de protesto. O jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, 10 horas. Mais de 200 pessoas seguem fora de casa por causa das cheias em Alegrete, na fronteira oeste. Ao comentar o acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, presidente Lula afirma que Jair Bolsonaro está altamente comprometido nas investigações. Em mais um capítulo da crise na política internacional, presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, vão se reunir amanhã. Sol em Porto Alegre, agora faz 25 graus, o tempo seco vai predominar no Rio Grande do Sul pela manhã e durante a tarde. No final do dia, vai chover na fronteira com o Uruguai e no litoral sul. A cobrança de dívidas de até um ano é gratuita com os cartórios de protesto. Acesse protestors.com.br. Trânsito. A Rota do Sol está bloqueada em São Francisco de Paula, onde uma carreta tombou no quilômetro 182. A carga de chapas de MDF está espalhada sobre a pista e não há feridos. Em Porto Alegre, tem acidente na Eudoro Berlink com Arthur Rocha e na Cavalhada, próximo da João Vetana. Tem obras e lentidão na Santana com a Princesa Isabel. Obras ainda deixam a BR-116 em São Leopoldo congestionada nos dois sentidos. Tem lentidão também na BR-386, em Nova Santa Rita, no sentido capital interior. O estado ainda tem 9 trechos de rodovias com bloqueio total ou parcial em decorrência das enchentes da semana passada. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt.
Destaque da hora. Após uma semana desabrigadas, famílias voltam para casa em São Sebastião do Caí. A Prefeitura do município do Vale do Caí realiza o trabalho de retorno das 49 famílias que seguiam nos abrigos do município. O retorno foi possível em razão da diminuição do nível do rio Caí. Nesse momento, ele está abaixo da cota de inundação com 7 metros e 50 centímetros. Na última quarta-feira, o volume chegou a atingir uma altura próxima a 14 metros. A remoção das famílias começou na segunda passada, quando a água passou a subir um nível acima do normal. Para a Rádio Gaúcha, Guilherme Milman. O número de mortos no terremoto que atingiu Marrocos na semana passada subiu para 2.497. O novo balanço do Ministério do Interior foi divulgado nesta segunda-feira. O tremor atingiu os arredores de Marrakech na noite de 8 de setembro. Nesta segunda-feira, equipes buscam por desaparecidos. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 11 horas. Para a Rádio Gaúcha, Michael Guimarães. Estamos de volta com o No Ponto Crítico, momentos finais do Fala Doutor desta segunda-feira, dia 11 de setembro. Fala, doutor! É isso aí, estamos aí com esse tema ansiedade dentro do Fala Doutor. Comigo, Paulo Viesli, o seu médico do coração. Pois é, estamos dando dica, né? Estamos dando dica para vocês aqui e vamos continuar dando mais algumas dicas, né? Então, por exemplo, programe e realize hobby, distrações, passeios e viagens. Tenha hobbies, né? Tenha atividades de prazer. Aqui, se você gosta de fazer horta, faça uma hortinha em casa, né? Isso é bem interessante. Organizar o pátio, né? Coisas boas assim que dê prazer, né? Hobbies, né? Passear com a família, em vez de ficar sentado na televisão sábado e domingo vendo aqueles programas duvidosos, apelativos. Pega seus filhos, saia, vai pra rua, vai passear, vai brincar com eles, né? Brincar com seus netos, saia, né? Socialize com as pessoas. Aí eu sempre tenho uma frase: ao invés de ver experiências, tenha experiências. Muito boa, né? Muito boa. Socialize com seus amigos, né? Com encontro com pessoas agradáveis. Evite aquelas pessoas tóxicas, aquelas pessoas brabas, aquelas pessoas rancorosas, aquelas pessoas com ódio, que estão sempre com ódio, que deixam as pessoas tensas. Evite esse tipo de pessoa. Não tem problema, pode evitar ela sim, tá? Em vez de confrontar, evite. Organize as rotinas. É importante que você organize a sua rotina, como já falei, dando prioridade às coisas boas e nunca esquecendo prioridade para o autocuidado, boa alimentação, tomando água sempre, 2 litros por dia, fazendo exercício físico, evitando excesso de comida, nós já conversamos tudo isso. E interessante que uma das coisas que diminui a ansiedade é cuidar de animais, tá? Os pets, tá? Um gato em casa, um cachorrinho, né? Evite, claro que não vai ser aqueles acumuladores, ter 40, 50 gatos em casa, 50 cachorro em casa, aí você está substituindo a tua ansiedade por animais. É a mesma coisa, substituindo a ansiedade por trabalhar demais, ou por comer demais, ou por fumar e beber. Então isso aí não é adequado, né? Nada que é demais Nada bom, que é né? demais é adequado. Priorize boas noites de sono e descanso. Sono é fundamental, tanto que nós tivemos um programa só sobre sono, tá? Sono é fundamental. Pratique atos de autoconhecimento, como leitura, escrita, certo? Então, e caso você faça essas dicas e mesmo assim não resolveu, então é interessante que você consulte uma psicóloga, certo? Faça uma psicoterapia, das nossas amigas psicólogas. Psicólogo não é coisa de louco, nós temos que acabar com esse preconceito. Incrível que ainda tem gente esse preconceito e achar que o psicólogo é coisa de louco, e não é. Louco é aquele que não acha uma psicóloga para tratar a sua ansiedade, isso sim, né? Com toda a brincadeira aqui, tá? Eu não quero chamar ninguém de louco aqui, não, tá? É uma brincadeira. Então, assim, se você realmente está com prejuízo pessoal, prejuízo
na família, prejuízo social e no trabalho, então você tem que procurar ajuda sim. O que é prejuízo pessoal? Então, aquilo que nós já falamos, a perda do autocuidado, né? Sempre cansado, não aguenta mais, está sempre doente, sempre ruim, sempre reclamando, e você faz essas dicas e não resolve, você deve procurar uma ajuda de psicólogo, né? A prefeitura tem os CRAS, a prefeitura tem acesso tem a equipe de psicólogos, você pode procurar sim o psicólogo. E quem achar que contratar um psicólogo, a nossa cidade tem os nossos psicólogos. E quando procurar um psiquiatra, aí o psicólogo vai indicar um psiquiatra, ou então o seu próprio médico da família, o médico da família nas ESFs, né? O médico das ESFs, ele pode lhe ajudar a tratar também a sua ansiedade, e se ele não conseguir, e mais um psicólogo pode encaminhar sim para aí um psiquiatra, e aí então acaba então havendo a necessidade de medicar ou não. Lembrando que a medicação ela é fundamental, né, em casos excepcionais, que nem o Wesley Safadão estava tomando remédio, mas ele é momentâneo. Por quê? Porque o principal mote, o principal tratamento da ansiedade é diminuir aquilo que nos faz com que nós tenhamos a ansiedade, diminuir o excesso de responsabilidade, diminuir o excesso de trabalho, o excesso de responsabilidade financeira, o excesso de responsabilidade emocional. Paulinho, vamos agora então às nossas perguntas. Antes disso, Paulinho, eu quero falar aqui que a dona Vânia, ali do bairro da Ferroviária, conversou comigo, falou que a sua família, todos lá, eles escutam o nosso programa e estão gostando bastante, né? Ela falou que fez a cirurgia bariátrica, que emagreceu, mas está sempre com vontade de comer por causa da ansiedade. Aí eu falei para ela o seguinte, Paulinho, que ela substituiu a ansiedade dela por vontade de comer. Então ela tem que substituir a vontade de comer por outras coisas. Então fazer relaxamento, dormir legal, fazer exercício físico, né? E fazer outras coisas a não ser a comida. Quero agradecer aqui a participação da Margarete Toledo, muito legal, também participou conosco aqui. E a dona Zenita Amaral também está aí nos escutando, Paulinho. Pois é, eu tenho aqui também o Juliano Guintzel, quem é técnico intensivista, está na escuta da Rádio Cruz Alta. Jussara Moura Beck está lhe mandando uma abençoada semana, está acompanhando Fala Doutora. Cleci Almeida também, a Mônica Mello lá na Alemanha, como eu tinha falado. Também, deixa eu ver o que mais aqui, o Juliano já falei, e a Neiva Zambra, que está dizendo show, doutor Paulo. Neiva Zambra, um abraço para ti, querida. A dona Dorvalina de Faxinal está aqui na escuta e gostando Faxinal do Soturno ou do Faxinal no interior? Eu tenho aqui como Faxinal, agora não sei se é do Soturno ou interior. Faxinal de Soturno. Ah, uma terra maravilhosa. Muito legal. Eu conheço lá, conheço Faxinal de Soturno, acho muito legal lá. Tava falando dos morros de Faxinal de Soturno agora há pouco lá. Dona Dorvalina, muito obrigado pela sua participação aí. Vamos dar algum questionamento, alguma dica? Eu adoraria fazer questionamentos, mas nosso tempo terminou. E para que eu não fique ansioso, eu tenho que dizer que acabou. Acabou, olha, acabou. O pessoal passa muito rápido, eu tentei dar algumas dicas de como nós diminuir nossa ansiedade. Eu quero aí agradecer aí a presença de todos, a participação de todos, aqueles que nós não respondermos agora, a gente vai respondendo na medida da semana. Nos acompanhe no Facebook, nos acompanhe no Instagram, Dr. Paulo Viesli, ali eu vou respondendo também. E até a semana que vem com Fala Doutor, o tema é o uso do álcool, quando é supostamente saudável, quando é abusivo e quando já é um vício. Então não perca, semana que vem, o uso do álcool comigo, Dr. Paulo Viesli, o seu médico do coração, no Fala Doutor. Até a semana que vem, gente. Fiquem todos com Deus, paz e luz para todo mundo. E exercitem as dicas que eu dei aqui agora. Valeu! Fala Doutor com o Dr. Paulo Viesli em mais uma edição aqui na programação do Ponto Crítico da Rádio Cruz Alta. A gente agradece o Dr. Paulo Viesli por mais essa aula nesta segunda-feira. E vai ter mais ainda, hein? Puxa vida, o alcoolismo, a bebida é um tema muito interessante.